Oi, povo! Bom, eu me chamo Ellen Landim e tô aqui pra conversar um pouco com vocês, compartilhar um pouco da minha história. E eu quero dizer pra vocês que é uma história, assim, de superação. Eu sou a prova da superação em relação ao exercício físico, a me recuperar de doenças, a lutar com as doenças, contra as doenças. Porque, meu povo, esse corpinho aqui é cheio de doença. Ele é podrinho, 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 assim. É difícil falar isso, mas é a verdade, sabe? Bom, eu quero falar para vocês a importância de se exercitar, a importância de ter o hábito saudável, de adquirir esse amor pelos exercícios físicos, porque quando a gente não tem saúde, não dá para se fazer nada. Entende? Então a gente tem que colocar em prática isso na vida da gente enquanto a gente tem saúde. É importantíssimo. Eu sou filha de pais que me deram para os meus avós. E eu fui criada, entre aspas, a minha infância por eles, porque o meu avô, ele foi a pessoa que quis me cuidar, que quis me pegar, que se dedicou assim por mim, né? Ele não me abandonou. E ele faleceu muito cedo, assim, eu tinha 4 anos de idade, foi um baque muito grande pro resto da minha vida. Foi o baque da minha vida, sabe? E logo em seguida, a minha mãezinha, que ela, na verdade, é minha avó, mas eu a chamo de mãe, casou com outra pessoa e eu fui morar em várias casas, em vários lares adotivos. Mas até aí tudo bem. Você é criança, você vai vivendo, tá tudo bem. Tudo é meio que, entre aspas, divertido. E aos 10 anos, quase 11, a minha mãe me pega de volta. E a minha mãe, ela era uma pessoa super sedentária e bem gordinha, sabe? Aquela pessoa que se orgulha em ser gordinha, que ama ser gordinha, que acha lindo todo mundo que é gordinho e que é cheinho e que quem é magro, nossa, é ridículo, é feio, é uma pessoa assim que tá fora, né, do padrão dela. E eu cresci, entre aspas, porque eu sou bem baixinha, eu cresci com essa mentalidade de que eu seria gordinha, né? Mas não era isso que eu queria pra mim, entendeu? Assim, foi uma luta contra minha mãe, contra as vontades dela, porque assim, até os meus 13 anos, eu não abria a geladeira, não, de jeito nenhum. Eu não bebia água por minha conta, a minha mãe dava água para mim beber. A minha mãe fazia os pratos que eu comia. Então, assim, eu tinha que comer aquilo que ela colocasse no prato dela. Agora, imagina, gente, tô sendo uma criança, porque 10, 11 anos, assim, tudo é criança, né? E comendo o mesmo tanto que uma pessoa gordinha, imagina. Quando eu entrei 12 anos, eu saí do colégio que eu estudava no colégio público, e fui para um colégio particular, que era um colégio batista, assim, e lá foi o divisor de águas na minha vida. Por quê? Eu era uma pessoa que não podia entrar na conversa dos adultos, né? Impossível você entrar em conversa de adulto. Minha mãe não deixava, minha mãe me isolava do mundo inteiro, assim. Eu era uma criança que eu não tinha amigos, eu era uma criança que eu não podia falar com as pessoas, eu era uma criança que
eu não podia sorrir, porque a minha mãe, ela tinha ciúme de mim, assim, extremo. Ela era uma generalzona, super, super possessiva, muito possessiva. Eu não sei se vocês já passaram por isso na vida com os pais de vocês, mas a minha mãe, ela era ao extremo da possessão, assim, era ridículo. E ela mesma confessou que ela tinha um ciúme, assim, fora do padrão de mim, que aquilo matava ela por dentro, porque ela tinha medo que as pessoas me machucassem ou que eu pudesse amar alguém mais que ela e me abandonasse. Então, assim, a minha vida era muito complicada mesmo. E eu não gostava daquela base que ela fazia alimentar para mim. Eu não gostava. Eu sempre fui uma criança que nunca gostou muito de comer, gente. Sabe? Aquela criança que sempre preferiu comer fruta, comer verdura, do que botar uma carne na boca. Assim, eu era esse tipo de criança. Eu adorava fruta. Eu amava fruta. A gente, na minha infância, assim, nos lares que eu morei, eu passei um pouco de dificuldade na vida, assim, em relação à alimentação. Mas tinha muita fruta no quintal, entendeu? Tinha muita fruta. Então as frutas, elas eram o amor da minha vida. Eu adorava, amava, me sentia feliz, satisfeita comendo fruta. E o padrão da minha mãe era totalmente o avesso, né? Ela gostava assim de fruta, mas não para suprir uma alimentação normal, tipo um café da manhã, um almoço, um jantar. Poderia até comer numa merenda, mas só isso. E eu já achava o contrário. Eu ia pro colégio, assim, e já ia catando fruta. Eu amo ingá. Eu não sei se vocês conhecem, é uma fruta típica da região norte, né, ingá. Talvez tenha na região nordeste também, mas assim, eu amava aquela fruta, era a fruta da minha vida. E biribá. No meu quintal tinha 3 árvores de biribá. Uma que dava bem grandona, assim. Algumas pessoas chamam de fruta-pão em alguns lugares do Brasil. Aqui a gente conhece como biribá. E tinha uma árvore que ela dava bem grandona assim. E 2 que ela dava menorzinha assim, que era bem docinha, mas eu gostava daquela bem grandona assim. Aquela árvore, ela dava biribá o ano inteiro, inteiro. Porque a árvore do biribá, ele faz o seguinte, ela, ela flora, né, com muitas e muitas, com a árvore bem frondosa. Aí chega um tempo que vai caindo todas as folhas mesmo, e para de dar biribá. É o tempo dela, né? E então não é para ter o ano inteiro, mas na minha casa dava o ano inteiro. E quando acontecia de alguma vez no ano, assim, por muita chuva ou muito sol, não dá, eu tinha o meu vizinho Jackson, que lá na casa dele tinha 4 pés de biribá. E como foi plantado em anos diferentes, nunca ficava sem biribá também. E aí eu gritava do quintal, Jackson, me arranja um biribá aí. Tá, eu vou buscar. E assim era, eu chegava do colégio, eu pegava um biribá, batia com leite, caroço e tudo, aí pra dentro. Minha mãe ficava odiosa, porque eu saía de casa sem tomar café pra ir pro colégio. E chegava em casa, em vez de merendar, eu queria comer fruta. E isso matava minha mãe. Aí eu, escutando a conversa de adulto, né? Eu era aquela criança que gostava de escutar a conversa de adulto. Eu não entendia nada que os adultos falavam, mas eu adorava escutar as conversas dos adultos. Aí eu escutei a minha irmã conversando com a minha mãe e mais umas outras pessoas que estavam lá sobre engordar e ter filhos. O que as pessoas acontecia com as pessoas quando elas engordavam muito e quando elas tinham filhos. Aquela conversa ficou na minha mente assim, meu Deus. E o pior é que essas pessoas iam ficar feias e acabadas.
quando tivessem filhos, porque estavam acima do peso, ou durante a gravidez poderiam ficar acima do peso. Era uma conversa tipo isso. E eu fiquei com aquilo na mente. E eu cheguei com o meu professor de educação física do colégio que eu estudava e falei bem assim, professor, eu preciso muito que o senhor me ensine como não engordar. Foi assim mesmo. O que eu posso fazer para não engordar? Porque eu posso ficar feia. Você tá entendendo? E eu não quero ficar feia. Eu quero ficar bonita quando eu crescer, quando eu ficar adolescente. Eu quero ficar bonita, eu não quero ficar feia. Aí ele chegou comigo e falou bem assim, Ellen, o que mais tu gosta de fazer na tua vida, assim, de atividade física? Eu gosto de andar de bicicleta, que eu aprendi a andar de bicicleta muito pequena. E eu tinha bicicleta, né? E a gente morava no interior, então era liberado eu andar de bicicleta. Aí ele falou, então tá. Quantas voltas tu consegue dar pela cidade? Ah, 2 ou 3. Tu vai dar 15 voltas. Aí eu falei, tá bom. Quando tu descer da bicicleta, tu para em algum lugar debaixo de uma árvore. Aí tu vai fazer polichinelo, tanto que tu conseguir fazer. Só que tu conta. Por exemplo, essa semana tu conseguiu fazer 20. Aí semana que vem tu vai pra 30, na outra semana 40 e assim vai. E foi o que eu fiz. Só que no primeiro dia, eu era uma criança, assim, muito imperativa, gente, muito imperativa mesmo. Assim, no primeiro dia, eu dei 50 voltas na cidade. Quando eu desci da bicicleta, minhas pernas estavam bambas, assim. E eu fui fazer polichinelo, flexão, que ele tinha mandado eu fazer flexão e agachamento. Sim, eu tinha 12 anos. Eu tinha acabado de completar 12 anos, gente. Eu tinha acabado de completar 12 anos. E eu fiz tudo. Eu voltei pra casa empurrando a bicicleta. Porque eu não conseguia subir na bicicleta com dor nas minhas pernas. Aí, beleza. Como é que eu ia fazer aquilo no outro dia? Aí, eu perguntei pra minha irmã se eu poderia tomar remédio pra dor, porque minhas pernas estavam doendo. E ela me disse que eu poderia tomar. Aí eu tomei um remedinho, acordei e fui pro colégio, assim, andando igual um pinguim. Mas eu falei pra mim mesmo, eu não vou arregar, não vou, eu vou continuar ao extremo. E fui fazendo, 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 fazendo. Gente, eu me lembro que por volta de 3 meses eu tava muito magra, tipo, muito magra mesmo. Todo mundo percebeu, sabe assim, aquela diferença brusca no meu corpo. Porque eu tava virando menina, né? Eu já tinha um corpinho de menina, mas eu era bem cheinha, sabe? Aquela pessoa que tem um rosto bem redondinho, que tem bracinho, as perninhas toda boleada. Eu era assim. E do nada eu comecei a ficar do jeito que eu sou, né? Com o rosto chupadinho. E com todas as minhas ossadas de fora. E quanto mais eu fazia aqueles exercícios, mais eu emagrecia. Muito mais eu emagrecia. E a minha mãe, ela me endoidava por causa disso. Vocês não têm ideia de como era difícil querer algo e você ter uma pedra de tropeço na tua frente. E todos os dias que eu sentava na mesa para almoçar, assim, era um xingamento, era uma coisa de louco, porque assim, ela dizia, come, come, porque tu tá horrível, tu tá feia, tu tá ridícula, olha pra ti, tu tá ridícula. As pessoas estão falando por aí que tu tá passando fome dentro de casa. Olha pra ti, que ridículo. Eu não aguento olhar pra tua cara desse jeito, seca. Que coisa feia. E ela gritava isso na minha cara todo dia. Vocês têm ideia? E eu estudava pela parte da manhã. Eu chegava quase em cima da hora do almoço. Eu almoçava e a minha mãe tirava aquele cochilo dela, que era
sabe, religioso ela dormir depois do almoço. Quando ela dormia, ó, rua, eu dava 100 voltas na cidade e fazia tudo que meu professor mandava. E depois que eu chegava, eu ainda ia fazer educação física. E eu jogava bola, e eu jogava vôlei, e eu jogava o jogo lá do mata, e tudo que eu podia fazer de esporte eu fazia, gente, tudo, absolutamente tudo que eu podia fazer de esporte. Mas a minha bicicleta era a minha melhor amiga. E eu fiquei muito magra no começo da minha adolescência, tipo, muito magra. Mas, por eu estar fazendo aeróbico, né, eu fui pegando um corpo incrível, gente, assim. Eu fui adquirindo músculos, né, nos lugares que eu fazia exercício, né, que eu fazia agachamento, eu fazia 200, 300, 400 agachamentos por vez. E fazia polichinelo e fazia flexão. Então, o meu tronco, ele era bem, sabe, bem definidinho. As minhas pernas, meu bumbum era a coisa mais linda do mundo, gente. Ai, meu Deus. Eu tinha um corpo maravilhoso, só que era muito magra, entendeu? Hoje em dia eu me considero uma biquíni. Para quem conhece um pouquinho do bodybuilder, das pessoas que competem nessas categorias, eu era uma biquíni extremamente magra, mas com as pernas, sabe, musculosa, o bumbum musculoso, os detalhes do superior, sabe, eu tinha todos aqueles detalhes. E assim foi os meus 13 anos, e assim foi os meus 14, os meus 15, os meus 16, entendeu? Eu fui fazendo isso. E é engraçado porque eu me escondia muito, porque eu me achava realmente. A minha mãe colocou aquilo na minha cabeça que eu era feia, que eu era horrível, que eu era ridícula por estar muito magra. Mas eu não desistia, entendeu? O que eu não queria ver em mim era a barriga. Eu falava, isso eu não admito, eu não admito. E aí, todas aquelas costelas de fora, gente, eu tinha uma cintura dessa finura. E as minhas costelas eram de pessoas que, sabe, tem anorexia. Era muito exposta. Essa minha ossada aqui, que eu tenho essa ossada exposta, mas não tanto, né, hoje em dia. Todo essa parte de cima era muito osso. Aquilo magoava a minha mãe ao extremo, assim, porque ela tinha a impressão que as pessoas falavam mal de mim. Só que o que eu fazia? Eu vestia uns blusões, umas roupas extremamente largas para o meu corpo e escondia tudo aquilo. Mas, em compensação, também escondia a parte bonita, que era a minha musculatura. Entende? Que eu adorava, eu sempre fui apaixonada por músculo, porque assim, o meu avô, ele era um homem extremamente magro e musculoso. O meu pai era um homem extremamente magro e musculoso. E a Maria, que é a minha mãe biológica, também era extremamente magra e musculosa. E ela fazia exercício físico. Eles todos faziam exercício físico. Só minha mãe e minha irmã, que eram gordinhas da casa, sedentaríssimas e comiam de tudo, sabe? Tudo que botasse pra frente, vem pra dentro. Assim, doces, salgados, gordura, elas adoravam essas coisas. E eu particularmente, odiava, não gostava, porque eu via que aquilo dali dava um resultado e aquilo dali dava outro resultado. Então eu sempre evitei tudo. Evitei beber, evitei ficar, passar noites em claro, e olha que eu acordava de madrugada para estudar. Eu saí de perto da minha mãe com uns 14 anos. Eu tinha 14 anos e 3 dias quando eu resolvi sair de casa, ter a minha vida própria. Eu saí do interior, vim para a cidade, vim estudar, eu estudava e trabalhava.
E era uma vida super corrida, gente. Vocês não entendem o que é se sustentar com 14 anos. Talvez muitos de vocês já tenham vivido isso, né? Mas assim, eu me mantinha em tudo, em alimentação, com as coisas do meu colégio, calçado, roupa, tudo. Tudo vinha do meu bolso. Tudo, tudo, com 14 anos. E eu passei 14, 15, 16 até os 17 anos trabalhando e estudando e treinando. Treinando. Todas as horas vagas que eu tinha, eu ia treinar. Todas as horas vagas que eu tinha. E é engraçado porque eu não tinha noção de como aquilo era diferencial das outras pessoas. Eu tenho uma amiga que se chama Márcia. E eu, assim, a gente era um grupinho, né? Nós éramos um grupinho. E era engraçado, assim, eu não tinha tempo pra namorar, gente. Eu não tinha mesmo. Eu não conseguia tempo pra namorar. E eu achava os meninos bonitos, né? E eu tinha aquela coisa de falar assim: eu vou pegar aquele menino. Mas é pegar assim, fazer ele olhar pra mim e me achar bonita, me querer. Não era pra, sabe, pra ficar com ele, era só mesmo pra chamar atenção. E quando eu olhava um menino bonito, eu falava assim pro meu grupinho: olha só, vou já jogar meu charme. E era dito e certo, assim, eu sempre conseguia. Todas as pessoas assim que eu olhava, eu conseguia. Todos os meninos do colégio, da igreja, entendi. Era uma coisa de louco. Mas eu me escondia muito debaixo das roupas, eu me escondia demais debaixo das roupas. Eu tinha medo de mostrar o meu corpo como ele realmente era. E quando eu vestia uma roupa mais coladinha, gente, eu chamava tanta atenção. Algumas amigas minhas diziam que eu tinha um corpo de manequim. Sabe esse manequim que a gente coloca roupa na loja para expor os vestuários? Amigas minhas diziam que eu tinha aquele corpo, cintura totalmente fina e um corpo assim, sabe, do bundão, do pernão. E eu usava roupa assim, bem grande pro peso que eu tinha, porque o meu quadril, minha bunda era bem grande. E eu tinha, a minha amiga mais próxima nessa época era a Estela. E a gente era bem bonita, assim, sabe? Tinha um nível assim de aparência. E eu nunca abri a boca para falar sobre isso, sabe? Eu nunca abri a boca porque dentro de mim eu ainda era a menina feia que minha mãe dizia que eu era, a menina ridícula. E ela sempre falava: nós duas somos a menina mais bonita da sala, nós duas somos a menina mais bonita. Eu só concordava com ela porque tudo que ela falava eu concordava, eu era dessa. Eu nunca era capaz de dizer: eu sou mais bonita que você. Nunca. E não. Porque eu também achava que a gente era bonita e tá tudo bem. Até um dia a gente reencontrar uma das meninas que era da nossa turma e sentarmos, conversarmos e ela falar isso pra mim: você era a menina mais bonita da turma, ninguém era igual a você. Tu arrebentava em tudo, teus cabelos, teu rosto, teu olho, tua boca, teu corpo. Era, Ellen, tu era simplesmente perfeita. Cara, aquela ficha caiu assim no extremo. E sei lá, eu já tinha 20 e poucos anos quando eu escutei isso da boca dela. Sim, eu já tinha 20 e poucos anos, a gente tinha se separado, todo mundo tinha se separado e a gente se reencontrou. E a Estela me levou na casa dela e a gente passou uma tarde lá conversando sobre as palhaçadas sabe, do ensino fundamental. E tipo, meu Deus, é isso mesmo. Aquilo foi o divisor de águas na minha vida de mentalidade. Eu comecei a me sentir a pessoa mais bonita do mundo, e a pessoa mais boçal do mundo, e a pessoa mais... Você não tem noção.
E algumas outras pessoas, elas começaram, tipo, nos meus 15 anos pra lá, eu já escutava muito, porque na infância eu já escutava muito que eu era muito bonita. Eu escutava muito isso. Mas eu não sabia o que era bonito. Porque assim, a família que eu fui criada, que me deram, né, que é os meus avós, eles eram famílias brancas, de pessoas brancas. O meu pai era extremamente branco, com os olhos verdes. O meu avô era louríssimo, o homem mais lindo que eu vi na minha vida, com os olhos azuis. A minha mãe, ela era muito branca, com os olhos claros. E eu era preta, gente. Eu sou preta. Você tá entendendo? Sou filha de negra. Negra mesmo. Negra, filha de escravo. Entende? Meu avô, por parte de mãe, era um quilombola. A família dela inteira era negra. E eu, apesar de ter descendência europeia, porque os meus avós têm descendência europeia, meu avô era holandês, neto de holandês genuíno. Assim, eu era estranha, eu era diferente. E eu não entendia aquilo, só que eu achava feio. E principalmente, olha só a ironia da vida. Os meus avós, eles eram, sabe, totalmente racistas. Eles eram totalmente racistas. Mas como eu nasci bem clarinha, eu não nasci negra, eu nasci morena. E quando eu nasci eu era uma morena bem clarinha mesmo. Para eles não faziam tanta diferença. Mas eu fui crescendo e eu fui ficando mais morena. Mais morena. Então, aquilo não batia na conta. O que eu achava de bonito pro que as pessoas achavam de bonito em mim. Para mim, o bonito era eu ser branca, ter os olhos ou azuis ou verdes e ter um cabelo louro, como, como eu via nos meus pais, no meu pai, no meu avô, entendeu? Na minha mãe. E eu, caraca, isso não é bonito. E eu escutava as outras pessoas falarem, ela é super bonita, ela é super bonita, ela é linda, ela é perfeita, ela é isso, ela é aquilo. Aonde tá a perfeição nisso, gente? Sabe? Eu não achava. E aí, quando eu cheguei nos meus 15, 16 anos, eu realmente vi que eu era bonita. Negra e bonita. Sabe? Eu era bonita com meu cabelo, eu era bonita com a minha cor, eu era bonita com o corpo que eu tinha. E aos 17 anos eu casei, né? Minha mãe escolheu. Eu, com 17 anos, eu voltei para casa. Minha mãe me pegou de volta. E ela escolheu uma pessoa para casar, para me casar. E eu casei com essa pessoa e essa pessoa me apresentou a musculação. Nessa época, eu tinha 17 anos e pesava 39 quilos. Eu nunca tinha visto ninguém com essa idade pesar abaixo de 40. Nunca tinha visto. Assim, eu era a única. Tinha uma musculatura linda, perfeita no corpo. Um abdômen totalmente sarado, gomos e gomos lindos, perfeitos. Mas pesava 39 quilos. E todo mundo pesava 40 e poucos. Todo mundo geralzão. Então, a pessoa com que eu casei já era praticante de musculação, de luta, de tudo. Ele era atleta e tal. Me levou para academia para que eu ganhasse peso, porque eu tinha musculatura de calistênica, né? Essa musculatura que eu tenho hoje é a musculatura de calistênica, que naquela época eu já era uma calistênica e não sabia. Nunca tinha ouvido falar desse nome na minha vida. E de repente eu tava fazendo musculação para a vida inteira. Fiz musculação muitos anos com ele, nós passamos 8 anos casados, mas antes de terminarmos o nosso relacionamento, a gente já tinha parado a musculação porque eu comecei a fazer Muay Thai
com ele, que ele era instrutor, e eu comecei a fazer Muay Thai justamente para defesa própria, né? Porque, entre aspas, essa beleza, ela te dá muita dor de cabeça com os machos. Essa que é a verdade. E ele ficava insistindo, tu tem que fazer algum tipo de luta, tu tem que saber se defender, tu tem que saber colocar, sabe, os caras pra correr. Se for preciso bater neles, tu bate. E foi isso que eu fiz. Eu entrei no Muay Thai e eu passei 10 anos longe da musculação, só fazendo o aeróbico do Muay Thai, porque a gente faz aquele aeróbico, todos aqueles exercícios funcionais. Mantive o meu corpo muito magro, muito magro, em 10 anos, assim, da minha vida. E também vieram as minhas filhas, né, que com 19 anos eu engravidei da minha filha mais velha. E nessa fase eu tava num corpo assim, a coisa mais linda do mundo, com musculação e tal. Eu tava pesando 47 quilos, meu filho. Era muita coisa, tipo, era muita coisa. Uma pessoa que passou a vida inteira só pesando dentro da base dos 30, tava pesando 47. Eu engravidei da minha filha. E depois que eu tive ela, assim, eu tive várias complicações durante o parto. Quase morri. E voltei pra dentro dos 30. Eu cheguei a pesar 36 quilos. Entendeu? Cheguei a pesar 36 quilos. Eu fiquei cor e osso. Essa aqui foi a verdade. E eu voltei a treinar. Voltei sim a treinar. Mas eu passei muito tempo pra me refazer. Tipo, muito tempo. Eu não engordava de jeito nenhum, não tinha o que fizesse. Não conseguia ganhar musculatura, não tinha o que fizesse. Mesmo treinando na academia, mesmo fazendo o que eu pudesse, eu não consegui, sabe? O meu corpo, ele parece que não tinha mais maturidade pra nada. Aí, logo em seguida, depois de 3 anos, eu engravidei novamente, sabe? Eu estava pesando 44 quilos quando eu engravidei da minha filha mais nova. Numa luta pra poder ganhar peso. E peso em academia, né? Porque engordar mesmo, isso não aconteceu. E eu perdi, engravidei e perdi. Não, voltei de novo a estaca zero. Cheguei a 34 quilos. Gente, era ridículo, sabe? Era monstruoso. Eu lembro dessa época, assim, com muita dor no meu coração. De verdade. Porque eu lutei muito. Eu achava o meu corpo lindo, perfeito. E aquilo que eu escutei lá no passado, que engravidar seria acabar com a tua vida, eu falava pra mim mesmo, eu nunca vou engravidar. Eu nunca na minha vida vou engravidar. Mas é porque eu tinha na minha mente que se eu engravidasse eu ia engordar. Então eu falei, não vou fazer isso. Aí Deus escutou todas as vezes que eu falei que eu não iria engravidar porque eu não queria engordar, me dando uma magreza extrema. E eu, por ser uma menina boçal, muito boçal, o pai das minhas filhas falava o tempo todo assim, né? Quem diria, tu caiu do teu salto. Tu caiu do teu salto. Tu era a pessoa mais boçal, a mais bonita, mais isso, mais aquilo. Olha aí. Olha pra ti. Acabada. Feia. Ridícula. Sabe? As palavras da minha mãe vinham o tempo todo na boca dele. O tempo todo. E eu levantei dali. Levantei. Quando a minha filha tava com 1 ano e pouco já, eu voltei a treinar. Só que eu não fui mais pra academia, né? Eu já tava na fase do Muay Thai e consegui um corpo melhor, fui começando a me desenvolver fisicamente, até dizer, eu não consigo só fazer isso, eu não consigo.
E eu fui fazer educação física, né? Eu estudei educação física e tive que voltar, consequentemente, para academia. Voltei para academia, virei instrutora, né? Virei personal e passei anos, assim, treinando só em academia. Eu adorava e eu consegui ter o melhor físico, o melhor corpo da minha vida dentro de uma academia. Eu era enorme, eu era grande de verdade, sabe? Todo mundo olhava pra mim e falava: caraca, como ela conseguiu isso? Sem nem conhecer o meu extremo de 30 e poucos quilos, sabe? 36, 35 quilos é muito pouco para uma pessoa de 20 e poucos anos. E eu fui fazendo isso. Mas aos 25 anos, 24 anos eu me separei dessa pessoa, do pai das minhas filhas. E com 25 anos eu adquiri uma doença renal, que eu carrego ela até hoje. Eu tenho insuficiência renal e eu carrego essa doença até hoje. Assim, são anos e anos de muita dor e muito sofrimento. Nunca deixei de treinar. O treino é a minha motivação, sabe? Eu olho pra mim e eu falo: eu não sei viver sem isso. Aí, em 2017, 2018, no final de 2018, eu adquiri uma outra doença. Uma doença também muito feia, que ela não tem cura, ela é neural, aqui na cabecinha, e ela tira os movimentos do corpo. Só isso assim, que eu adquiri, infelizmente, esgotando meu corpo em treino, sabe? É muito bom treinar, mas tudo tem limite, e eu não tinha limite, nunca tive limite. Eu sempre fui aquela pessoa muito impulsiva. Eu quero uma coisa, eu dou 200% para aquilo. E eu queria aquele corpo. Eu queria ser a personal mais foda do mundo. E eu esgotei, eu levei o meu corpo ao limite, ao zero, e adquiri essa doença. Aí já são 5 anos com ela. E eu tenho crises. Essas crises me levam a ficar de cama por muito tempo. Tipo, muito tempo mesmo. É muito difícil. Aí eu perco todo o meu músculo, meu corpo, minha vida vai embora. Mas quando as crises passam, eu volto de novo. E foi aí, em 2019, quando eu levantei da cama depois de 7 meses em cima de uma cama, sendo carregada para tudo, para banho. Eu saía da cama sem ser carregada. Deus falou para mim: levanta, levanta, vai te exercitar. E eu falava para Deus assim: como, Senhor? Como eu vou conseguir me exercitar? Eu não consigo nem andar. Levanta, levanta, vai te exercitar. Vai te exercitar. E eu vou mostrar foto pra vocês como eu fiquei desse levantar. E eu já tava bem, porque eu fiquei só curioso, gente. Curioso. E eu conheci a calistenia. Eu conheci o Daniel Cunha, que é um influenciador também em calistenia. E ele foi me ensinando alguns passos pra calistenia. E eu fui fazendo, gente. Eu fui fazendo devagar. Eu chorava. Chorava. E aquilo na minha mente falava: não para, não deixa. Você precisa. Não desiste. E eu não desisti. E essa é a manutenção da minha vida, sabe? Essa é a manutenção da minha vida. São 5 anos de calistenia na minha vida. Eu não posso voltar pra academia, não dá.
O meu corpo, ele não suporta exercícios com carga. Ele não suporta. Ele adoece. E a calistenia, ela me mantém viva. Porque essa doença neural, ela é muscular. Eu tenho que manter os meus músculos fortes e saudáveis. Ela tá me borrando tudo. Desculpa, gente. Mas também aconteceu uma situação que, né, em 2022, eu conheci uma pessoa, olha o tempo, né? E nós nos amigamos, né? Nós fomos viver juntos. E ele era uma pessoa assim que tinha alguns problemas no sono. Quando ele dormia, ele me batia. E aqui, vou mostrar pra vocês. Não sei se vocês conseguem ver. Se dá pra ver. Acho que não dá pra ler, tá muito claro, né? Isso aqui é uma lista, sim, de pancadas que eu levei nesse relacionamento. Tipo, é uma lista imensa. E tudo isso ele dormindo. Sabe, era uma agressão assim, imensa no meu corpo. E uma dessas agressões eu levei uma pancada, que foi uma joelhada no meu quadril. E afastou o osso, assim, quase um dedo da minha bacia, meu femoral. Eu tava numa fase, assim, perfeita do meu corpo, lindo. Eu tava numa fase, assim, top da minha vida, top da minha vida, fisicamente. E eu levei essa pancada e eu passei 3 meses sem andar. Sim, 3 meses sem andar, sendo carregada por ele. E a partir daí eu sofro com essa situação. Sim, porque virou o osso, ele voltou pro lugar, mas por ter passado tanto tempo sem cuidado, virou uma bucite, tá bom? E isso dói. Gente, dói. Ai, demais. Dói do meu acordar, do meu deitar, do meu dormir, do meu passo, da minha sentada. Tudo dói nesse osso. O tempo inteiro. Eu odeio isso. Porque eu treino mal hoje em dia. Eu não treino o tanto que eu poderia treinar. Eu não treino o como eu deveria treinar. Eu odeio. Mas eu não desisti. E eu nunca vou desistir. E aconteceu isso. Logo seguido tive mais uma crise, que eu achei que eu ia morrer dessa doença neural. E nessa situação de eu ficar de novo em cima de uma cama, ele me abandonou, ele me deixou, né? Eu amando o meu marido, amava ele demais. E fui abandonada em cima de uma cama doente. E eu peguei uma depressão, assim, fodida. Desculpa, gente, por favor, me perdoa. Peguei uma depressão horrível. Logo em seguida, minha mãe adoeceu. E eu me levantei da cama pra cuidar dela. Eu tava muito doente, gente, muito doente. Me levantei pra cuidar dela. E ela faleceu logo em seguida. O meu coração se desmantelou de uma vez. E tem quase 2 meses que eu voltei pra calistenia, a praticar a calistenia novamente. Sabe? Eu perdi 6 quilos do dia pra noite. E não conseguia treinar de jeito nenhum. De jeito nenhum mesmo. Mas quando eu vi que eu já tava sem crise e que eu não poderia perder tempo mais na minha vida, eu voltei a treinar. E agora eu tô aqui no canal mostrando pra vocês a minha superação. Sabe, a vida inteira eu tive todos os motivos pra não me exercitar. Eu tive todas as pessoas falando pra mim que aquilo tava errado.
Eu tive todos os motivos do mundo para não querer, e Deus falou para mim: vai, te levanta, vai fazer. E eu fui fazer. E eu tô agora repassando aqui para vocês, sabe? Eu tô dizendo para vocês que não joguem fora a oportunidade que Deus está te dando de ser melhor. Não jogue fora a oportunidade de ser saudável. Não jogue fora a oportunidade de ter uma estética, de ter um padrão, de dizer para as outras pessoas: eu sou capaz de fazer isso. Porque ela foi capaz, eu sou capaz também. Sabe? Tira essa bunda do sofá, pelo amor de Deus. Tem um monte de coisa que pode ser evitada só por você se exercitar. Sabe? Eu não tenho nem como descrever o tanto que é importante. Então faça. Faça por você, faça por mim, que tô te repassando o meu conhecimento. E que é uma droga fazer esses exercícios, porque dói pra caramba. Eu juro pra vocês o que é horrível fazer um agachamento, subir em alguma coisa. Eu sinto dor, de verdade. Porque depois que eu termino o treino, eu me deito e choro, gente. Eu choro porque é uma marca que vai ficar pra mim. Vai ficar comigo de um relacionamento que acabou comigo, sabe? E eu botei o pé e finquei. Eu vou treinar com dor. E eu não quero nem saber, sabe? Foi isso que eu fiz. E é isso que eu vou continuar fazendo. Então, por favor. Eu sei que o vídeo tá super comprido, mas eu quero que vocês entendam que é importante. Não deixa pra depois. Não deixa quando você já estiver em cima de uma cama ou doente de alguma doença pra se arrepender. Faça antes. Viva isso. Se mostre capaz. Bora treinar, povo. Treina comigo. Me acompanha. Compartilha, curte, comenta. Se você já passou por alguma situação como a minha, comenta aí, que a gente vai se abraçar. Muitos beijos e abraços, gente. Bora treinar. Essa é minha foto no tempo de personal. Aqui eu estava saindo da cama, me recuperando, começando na calistenia, que foi incrível. E agora, recentemente, né, antes de eu voltar novamente a praticar calistenia. Obrigada pela paciência. Se você assistiu o vídeo todo, comenta aí. Beijos.